Tudo bem, pessoal. Meu nome é João Luiz Dalmásio e hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho de periodontia da unidade de pré-clínica 2 da Faculdade de Odontologia. O tema do nosso trabalho é limpeza interdental. Bom, antes disso, qual é a diferença entre interdental e proximal? As duas estão situadas nas faces proximais dos dentes, ou seja, mesial e distal. Porém, interdental é a área que está sob contato com o dente adjacente e proximal é a área que não está sob contato com o dente adjacente. Por conta disso, as escovas convencionais que a gente utiliza na nossa escovação, elas não vão chegar com tanta facilidade nessa área e não vão fazer uma limpeza adequada, como elas fazem nas faces planas. Tá? E tampouco elas nem vão alcançar as áreas interdentais. E é importante que é feita a remoção de placa nestes sítios, porque em pacientes suscetíveis à doença periodontal, as gengivite e periodontites são mais pronunciadas nas áreas interproximais. Mas tem que considerar o paciente, porque nem todos os dispositivos de limpeza interdental irão satisfazer o paciente ou mesmo irão se adequar aos fatores anatômicos dele, que podem ser contorno e consistência do tecido gengival, o tamanho da meia, a posição de alinhamento do dente e também fatores psicológicos, como a habilidade e motivação do paciente. Esses fatores, como um todo, devem ser levados em conta na hora de escolher qual método utilizar. E vale ressaltar também que a limpeza interdental ela pode resultar em sangramento, mas isso não é um sinal para evitar essa limpeza. Como também esses sangramentos podem ser causados por um trauma causado pela própria limpeza interdental, ou uma indicação de inflamação aguda, ou ainda a ausência de hábitos de higiene interdental. Esses aqui são os métodos que a gente vai ver, são 5 ao todo, tá? A gente vai passar um por um. A começar pelo fio dental, que é o método mais utilizado e conhecido, e também é o mais utilizado porque ele é efetivo em quase todas as situações clínicas. Ele pode vir em um aspecto de fita dental, que vai ser um fio dental mais largo e é recomendado quando a papila interdental do paciente preenche completamente a meia interdental. Ele consegue também remover placa subgengival, que vai estar situada no sulco gengival, né? E ele é uma técnica que é utilizada há mais de 200 anos. Começou tudo lá em Nova Orleans, pelo dentista Levi Spear Parmalee, que ele recomendava que seus pacientes utilizassem fio de seda. Logo mais, no mesmo século, em 1898, a Johnson Johnson foi a primeira empresa a patentear o fio dental. Ele pode ser vendido de duas formas, basicamente, que é com cera e sem cera. O sem cera ele é normalmente recomendado para os pacientes com pontos de contato normais, porque a passagem por este ponto é mais fácil. Já o com cera, ele vai ser comumente recomendado para pacientes com pontos de contato interproximais muito apertados, que a cera vai ajudar, vai facilitar com que este fio dental ele passe por ali. Ele também pode vir com um suporte para fio dental, ok, que pode facilitar o uso para alguns indivíduos. E a principal vantagem dele é que é a facilidade de uso. Ainda assim, em pacientes com utilização de aparelho ortodôntico ou pontes, pode-se recomendar ou deve-se recomendar a utilização de um passa-fio, que é como se fosse uma agulha de plástico sem ponta, ou superfloss, que é um fio dental que é dividido por unidades, que a ponta dele vai ter o aspecto do passa-fio e no meio terá uma linha com cerdas que irá ajudar na limpeza interdental. E como que a gente usa? Basicamente, a gente vai pegar um fio do tamanho de 40 centímetros do fio dental, vai amarrar ele, enrolar nos nossos indicadores, segurar com os polegares e fazer movimentos de vai e vem no nosso espaço interdental. Dando sequência, vamos para o palito dental. Ele é provavelmente um dos hábitos mais antigos da humanidade. Ok, tanto é que os antigos romanos, lá no período da antiguidade, já utilizavam palitos dentais feitos de ossos e metais. A madeira do fio dental ela pode conter cristais de fluoretos, o que vai ajudar na remineralização do esmalte pós uma refeição. Ele também pode ser usado em superfícies côncavas das raízes. A principal vantagem dele é a facilidade de uso ao longo do dia. Tanto é que um estudo demonstra que a população sueca prefere de 4 a 6 vezes utilizar o palito dental do que o fio dental. Lembrando que o paciente precisa ter um espaço interdental suficiente para tal uso, senão pode causar alguns problemas ortodônticos no mesmo. A desvantagem é nas áreas interproximais voltadas para as faces linguais e palatinas dos dentes posteriores, visto que é difícil alcançar estes sítios. Você deve pensar que
O palito dental ele pode ser similar com o palito de madeira, mas vai ter uma diferença. O palito dental ele vai ter um desenho triangular, no aspecto de cone. E esses palitos triangulares vão ser superiores na remoção de placas quando comparado a palitos retangulares ou arredondados, que geralmente esses arredondados é que a gente vê em restaurantes, né, que são indicados para a gente após uma refeição. Ok? E como que se usa? A gente vai segurar o palito com o indicador e o polegar, inserir ele na nossa meia interproximal, enfim, de modo que a base do triângulo esteja voltada para a gengiva. E a gente vai apoiar o restante dos dedos no queixo, servindo como um ponto de apoio, fazendo um pequeno movimento de vai e vem com uma leve pressão. Dando sequência, nós teremos as escovas interdentais, que elas foram introduzidas na década de 1960 como alternativa ao palito dental. É o principal método auxiliar para quando as superfícies radiculares expostas provêm com concavidades e ranhuras. Tá? E elas são utilizadas sem pasta de dente ou dentifrícios, para evitar a abrasão dos tecidos. Ela vai ser ideal para as áreas interproximais em pacientes com periodontite, podendo também reduzir a bolsa periodontal. A principal vantagem dela é a facilidade de uso, mas a desvantagem é o seguinte: nós não temos uma padronização do tamanho das nossas ameias interdentais. Então é preciso ter várias escovas de diferentes tamanhos, ok? E também é difícil adquirir a técnica de uso. Bom, mas ela não é muito difícil. Vocês vão pegar a escova com o polegar e indicador, dobrar um pouquinho e inserir no espaço, né, na ameia. Fazer um pequeno movimento de vai e vem, como se fosse o palito. Dando sequência, nós também temos a escova unitufo. Ela vai ter uma cabeça menor que a escova convencional, podendo ser de um único tufo, daí vem o seu nome, ou de um pequeno grupo de tufos. Há também escova com cabos angulados, o que vai facilitar a sua utilização nas faces linguais e palatinas. E elas podem ser utilizadas em casos de distais de molares posteriores, em dentes mal posicionados, limpeza de próteses fixas ou dispositivos ortodônticos. Ela vai ser utilizada de modo com que a gente segure com o indicador e o polegar, mantendo uma angulação de 45 graus, né, e passando na ameia interdental, no espaço interdental, de forma com que consiga fazer a limpeza adequada. E por último, mas não menos importante, nós temos o irrigador oral, também chamado de jato de água. Ele é um método auxiliar que vai ajudar na higiene oral e foi desenvolvido em uma tentativa de aumentar os efeitos da escovação interdental. Ele foi desenvolvido lá em 1962, ou seja, há muito tempo atrás, por John Mattingly, acho que assim se pronuncia, um engenheiro hidráulico, e Garrett Moore, um dentista. Até mesmo em 1964, John fabricava esses dispositivos apenas para Garrett utilizar no seu consultório. Entretanto, um dos pacientes de Garrett adorou a ideia e angariou investimentos para tornar o dispositivo comercialmente, e desde então ele vem sendo utilizado e aprimorado. E como é que a gente usa ele? Primeiro, a gente vai segurar com o indicador e o polegar, e a gente vai ter que ficar com a nossa boca próxima à pia, de modo que quando a água ela bata ali e faça a limpeza, ela caia diretamente na pia. É recomendado também não se olhe no espelho, porque isso pode atrapalhar, ok? E também pode sujar o espelho. E é necessário que a primeira jarrada de água ela seja feita direto lá na pia, para ver se está tudo certo, ok? E é geralmente utilizado com água morna, tá bem? Era isso então, muito obrigado a todos pela sua paciência e pela atenção, e bons estudos a todos. Essas aqui são as referências do nosso trabalho.